Você é a própria luz. Às vezes você é tão inteligente que eu fico envergonhado. Mesmo assim, eu posso andar com você? O ano é 1998 e o mangaka de Yu Yu Hakusho Yoshihiro Togashi decide começar uma nova série, Hunter x Hunter. As páginas de Shonen Jump abrem e Hunter x Hunter é criado. Por causa do sucesso comercial de Yu Yu Hakusho, o Togashi recebe muita liberdade criativa, permitindo que ele escreva a história e os personagens de Hunter x Hunter do jeito que ele quiser, algo que é muito raro no mundo dos mangás. Também por causa da influência de Yu Yu Hakusho, essa série rapidamente vira famosa e aclamada mundialmente, mas infelizmente uma chama que queima com o dobro do brilho queima a metade do tempo. O Togashi tem tanta paixão por seu trabalho que o medo de decepcionar seus fãs levou ele a sacrificar sua saúde física e psicológica enquanto ele escrevia Yu Yu Hakusho. E o Togashi precisa lidar com esses problemas relacionados à saúde até hoje, e é por isso que Hunter x Hunter tem que pausar a serialização tão frequentemente. E eu sei que é engraçado falar que essa série tá em hiato porque o Togashi só desenha hentai e joga Dragon Quest, mas a verdade é que ele fisicamente não consegue desenhar. Esse autor deu literalmente tudo de si para escrever Yu Yu Hakusho. Não só a saúde dele, mas ele também fala em várias entrevistas que ele teve que abrir mão da vida social. Ele parou de falar com vários amigos e com a própria família só para terminar essa obra. E deu certo. Yu Yu Hakusho até hoje é considerado um dos mangás mais influentes da história. Na época que Yu Yu Hakusho tinha terminado, não era óbvio ver isso, mas hoje em dia a gente consegue perceber que esse sucesso comercial, infelizmente, começou o declínio de Togashi. Ele começou a se estressar muito só porque ele não queria decepcionar seus fãs. Com isso ele começou a trabalhar demais e isso acabou levando a problemas na coluna dele, mas mesmo com essas dificuldades ele aguentou, porque a dor não era suficiente para afetar o trabalho dele. Quando ele terminou Yu Yu Hakusho, o Togashi disse que trabalhou tanto que ele achava que ia morrer. Não quero morrer de excesso de trabalho. Se eu morrer, quero que seja enquanto eu estiver me divertindo, ou desenhando mangá por diversão. Se sentindo aterrorizado por essa possibilidade, o Togashi decidiu descansar por 1 ano para se recuperar das dores que ele sentia nas costas. Isso em 1994. Agora pulando para 1998, a Shonen Jump tá muito mal. Todos os mangás mais populares da revista tinham terminado abruptamente. Dragon Ball, Slam Dunk e Yu Yu Hakusho terminaram um depois do outro. One Piece tinha começado a lançar no meio de 1997, mas ainda não era grande o suficiente para carregar a revista inteira nas costas. Mas eles foram sortudos, porque o Togashi tinha acabado de começar a desenvolver outra série com a esposa dele. E assim, ele começou a lançar Hunter x Hunter. Esse mangá segue o Gon, um garoto que descobre que seu pai ausente é um Hunter. Então o Gon decide virar um Hunter também para achar seu pai. Nesse mundo, Hunters são pessoas com muito conhecimento e habilidades em alguma área que buscam algo em específico e são reconhecidos por uma associação composta por outros Hunters. Por exemplo, você pode virar um Hunter especializado em inovação e focar em criar novas tecnologias. Quando o primeiro volume foi serializado, a série foi um sucesso instantâneo. Como eu disse antes, o Togashi não queria deixar ninguém influenciar a visão que ele tinha desse mangá, e isso é porque ele via Hunter x Hunter como a obra da vida dele. E ainda bem que o Togashi tinha essa visão de Hunter x Hunter, já que ele não deixou ninguém influenciar a série dele, acabou virando um dos melhores mangás da história. O sistema de poder, o plot, o mundo, os personagens, tudo é incrível, e por isso que muitas pessoas veem Hunter x Hunter como uma desconstrução de shonen, mas eu discordo. Na minha opinião, Hunter x Hunter só inova em alguns aspectos e só quando é possível, tipo o Gon. Antes de protagonistas como Itadori e Denji existirem, é um moleque com um coração bom que às vezes deixa outras pessoas ou certas situações influenciarem e guiarem ele a um caminho ruim. E apesar disso ser clichê hoje em dia, o arco que o Togashi cria com isso depois é muito inovador, mesmo comparando com os animes e mangás atuais. Tanto que, no arco atual do mangá, o Gon nem é o protagonista porque ele precisa lidar com as consequências do que aconteceu no anime. Eu poderia ficar falando sobre as qualidades de Hunter x Hunter por 2 horas, mas eu tenho que admitir que o começo é meio devagar. Mas mesmo assim eu acho que isso é necessário para mostrar para o leitor como um Hunter parece para uma pessoa normal.
Tipo, o Hisoka evoca muito medo nos personagens principais no começo porque ele parece ser um monstro invencível, mas no decorrer da série você percebe que isso não é verdade. E eu acho que esse tipo de progressão descreve Hunter x Hunter muito bem. E outro exemplo disso é como as capas dos volumes dessa série mudam no decorrer do tempo. Elas começam só sendo desenhos bonitinhos e alegres dos protagonistas, mas rapidamente elas começam a evoluir para ser cenas violentas e retratações infantis de temas adultos e muito pesados. É exatamente esse tipo de justaposição que eu quero mostrar que é muito comum em Hunter x Hunter. Mesmo nos primeiros capítulos, esse mangá completamente quebra as expectativas que você tem de um shounen tradicional. Por exemplo, no primeiro arco, em vez de focar em brigas de força, o Togashi cria muitos conflitos intelectuais e demora vários capítulos para uma luta real acontecer. Hunter x Hunter não estava seguindo a fórmula de um shonen genérico, mas estava tentando dar destaque para aspectos esquecidos, e ele faz com que esses aspectos sejam bastante cativantes, mas do nada, o tom do mangá completamente muda. E a primeira vez que dá pra notar isso é quando o Killua imediatamente mata outro participante em um dos exames. Nessa cena, ele mostra arrogância e desprezo pela vida que só é visto em vilões de shonen. Mas mesmo assim, isso não é totalmente inesperado porque o leitor já foi exposto a várias cenas sangrentas nessa série. Só parece meio fora do contexto para um mangá shonen. Hunter x Hunter só fica definitivamente mais pesado quando o Gon precisa pegar o crachá do Hisoka em um dos exames, que já foi caracterizado como um psicopata com sede de sangue. Nesse capítulo, o Togashi mostra uma cena perturbadora, uma coisa que você nunca esperaria de um mangá shonen. O Hisoka começa a sentir uma sede de sangue depois de deixar o Kurapika e o Leório fugirem. Uma imagem realista dessa mostra o outro lado dos personagens de Hunter x Hunter. E não só isso, mas também retrata o mundo muito bem. A construção do mundo de Hunter x Hunter é muito convincente. O mundo de Hunters é retratado como um lugar cheio de maravilhas e horrores de um jeito que exige que a audiência tenha curiosidade. Cada cenário tem sua própria característica distinta. E eu acho que uma das coisas mais fascinantes desse mundo é o sistema de Nen, um poder sobrenatural que os Hunters usam. Com 6 categorias diferentes e jeitos quase infinitos de usar, o Togashi abre espaço para habilidades criativas e únicas, que encapsulam a personalidade de cada usuário perfeitamente. E nem é muito mais do que só um jeito de deixar os personagens mais fortes. É um sistema muito complexo com as próprias regras e limitações que dá vida pro mundo de Hunter x Hunter. Esse sistema de poder é só um dos jeitos que o Togashi mostra como ele é um autor capaz de variar seus personagens constantemente. Por meio dessa diversificação, o mangá consegue abordar muitos temas filosóficos e questões sociais. No decorrer da história, o Togashi retrata conceitos como diferenças de classe, a arrogância humana em relação à natureza e a condição humana no geral. Hunter x Hunter também repetidamente aborda dilemas morais e o que significa ser uma pessoa boa em um mundo onde a violência e a exploração não são só comuns, mas aceitos. Essa série não oferece respostas simples para essas perguntas, mas deixa o leitor tirar as próprias conclusões, e é justamente essa complexidade que torna a série tão atraente. Por causa disso, eu tenho certeza que eu poderia fazer um vídeo completo sobre qualquer arco ou personagem de Hunter x Hunter, porque esse mangá tem praticamente infinitos pontos de discussão, mas pra esse vídeo eu quero focar no arco Chimera Ant, que é pra mim, de longe, o melhor arco shonen e o que melhor define todas as qualidades que eu mencionei. Esse arco é excelente em destacar como a individualidade humana pode tanto alimentar nossos impulsos destrutivos, quanto ser uma fonte de empatia pelos outros na sociedade. Para fazer um resumão bem rápido desse arco, tem um monstro chamado Chimera Ant, ou Formiga Quimera, que evolui e prospera comendo outras espécies e transmitindo as características genéticas dessa espécie consumida para os descendentes. O foco da narrativa desse arco só começa quando a rainha Quimera começa a consumir humanos, e os descendentes dela começam a ter características humanas. Ao fazer isso, a história da Formiga Quimera meio que se torna a própria história da humanidade, se isso faz sentido, mostrando como a nossa maior qualidade também pode ser nossa pior qualidade. Primeiramente, o Togashi mostra por meio desse arco como a nossa individualidade pode ser ruim através da demonstração do quão destrutiva ela pode ser. O primeiro exemplo de como isso pode se manifestar é como algumas das formigas quimeras viram assassinas sádicas. Elas começam a caçar humanos não por necessidade, mas só pela emoção. Elas também viram muito desorganizadas e mais interessadas em cuidar de si mesmas do que o coletivo, com várias começando a criar seu próprio reino depois da morte da rainha. E obviamente os humanos também sofrem por causa disso. A República de East Gortô, um dos principais cenários do arco, é retratada como um estado ditatorial opressor com todas as características desse tipo de governo: opressão, divisão de classe e um culto autoritário à personalidade do líder. Essa tendência destrutiva da humanidade que é retratada nas formigas talvez seja melhor exemplificada pelo esse país.
É irônico como um grupo de formigas assassinas e opressivas decidem ocupar o lugar de um governo ditatorial. Mas além disso, eu acho que essa tendência destrutiva da humanidade, que é retratada nas formigas, talvez seja melhor exemplificada por meio da Poor Man's Rose, ou Rosa do Homem Pobre, uma bomba destrutiva que é usada pelo Nétero no final do arco. A nuvem de fumaça que a bomba produz é muito parecida com uma bomba nuclear do mundo real. E por mais que seja uma arma usada pelos personagens da história para salvar a humanidade, também é uma arma que o narrador fala várias vezes que é usada pela humanidade para se destruir. Mas a parte mais interessante desse arco é o fato de que o Togashi não fica contente só mostrando essa destruição violenta como o pior que a humanidade é capaz. Ele também faz questão de mostrar o declínio sombrio do Gon, contrastando nitidamente com a ascensão humana do personagem que era inicialmente o mais monstruoso do arco, o Meruem. Além de personificar o protagonista infantil, corajoso e extrovertido como uma das piores partes da sociedade, o interessante nesse arco é o que o Togashi escolhe como a pior qualidade da humanidade. A resposta dele para essa questão não é só que os humanos têm uma tendência destrutiva, mas que tem uma tendência humana de desumanizar os outros. A honestidade do Gon é exatamente o que torna ele propenso à vingança a qualquer custo, e esse pensamento torna ele incapaz de reconhecer a humanidade que ele claramente vê em Pitou. O Gon fica muito envolvido em raiva e, como resultado, ele se torna o ideal da própria vingança, retratado na transformação adulta dele. E apesar dessa visão pessimista da humanidade, o Togashi mostra com esse arco como estar em contato com a individualidade pode ser uma fonte de empatia também. E a melhor exemplificação disso é a transformação do Meruem e Yuppie. Antes do desenvolvimento deles, o comportamento deles era de uma formiga quimera normal, só se preocupando com o objetivo que sua espécie quer cumprir. Mas enquanto você assiste esse arco, você percebe que se tornar mais humano permitiu com que eles pensassem além de seus objetivos estabelecidos e também descobrissem compaixão por outras pessoas fora de sua espécie. Entrar em contato com sua individualidade significa que você consegue pensar além dos ideais da sua comunidade e, consequentemente, começa a considerar a humanidade nos outros fora de sua comunidade. Eu espero que as análises e comentários que eu fiz sobre Chimera Ant deixem claro para vocês que o Togashi é excelente em criar dualidade entre temas. E não é só em Chimera Ant que ele consegue fazer isso, também é muito óbvio notar essa habilidade nas dinâmicas entre personagens em Hunter x Hunter. A primeira vez que eu notei isso foi na relação entre o Gon e o Killua. À primeira vista, eles só parecem dois garotos de 12 anos indo em uma jornada emocionante e perigosa, mas eles são muito mais do que isso. O Togashi se esforça ao máximo para separar sutilmente as personalidades e ações dos dois. O Gon era um menino animado e alegre que defendia a positividade e persistência. Ele tinha a mente muito aberta, aceitava todo mundo e defendia as crenças dele. Por outro lado, tem o Killua, que era calmo e mais realista do que otimista. Ele tinha muito cuidado quando ia se aproximar de pessoas que ele não conhecia e foi treinado para ser um assassino. E com essa descrição que eu acabei de dar, pode parecer que eles são personagens simples, que encaixam em um arquetipo muito genérico, mas a realidade é que eles são muito mais complexos do que eu falei. A essência do Gon sempre foi a de um anti-herói, um protagonista sem as características de um herói clichê. Ele nunca foi um menino doce, como Togashi fez acreditar. As decisões dele eram sempre baseadas em emoções e curiosidade, não no que ele acreditava ser certo ou errado. Ele sempre agiu impulsivamente com falta de remorso ao maltratar outras pessoas que não eram amigos dele, com irresponsabilidade, agressividade e muitas vezes sem medo. O raciocínio do Gon e as decisões que ele já tomou na série sempre foram com base em raiva e outras emoções, sem pensar nas consequências. No decorrer de Hunter x Hunter, o Gon constantemente desafiava personagens muito mais fortes que ele, e ele sabia que eles eram mais fortes, tipo Hisoka, o Pitou, a Trupe Fantasma, e mesmo assim, ele nunca ficou com medo ou aterrorizado. No arco Chimera Ant, o Gon não hesitou por um momento em matar a Komugi, que era completamente inocente. Ele sempre foi um personagem muito dinâmico que não encaixa em nenhum arquetipo. E se você pensar com essa perspectiva, comparado ao Gon, o Killua parece ter mais compaixão entre eles dois, mesmo sendo um assassino. Se você vê o Gon como um anti-herói, igual eu acabei de falar, o Killua tem que ser visto como um herói trágico. Depois de fugir de casa, o Killua não tinha um objetivo definido, como todos os outros personagens principais, tipo o Gon, o Kurapika e o Leório. Ele só queria ficar mais forte sem nenhum motivo. E uma teoria do porquê ele reprovou o primeiro exame Hunter, além da interferência do irmão dele, claro, é porque o Togashi sabia disso. Ele não tinha um motivo pra passar, então por que ele iria passar ele? Mas enfim, mesmo assim, a amizade dele com o Gon floresceu, e ele começou a se desenvolver como personagem. Ele lentamente começou a desenvolver a empatia e virou um personagem mais compreensivo, e por causa disso, ele sofreu muito quando ele assistiu o Gon se destruir.
O Killua e o Gon trocaram de lugares e literalmente viraram o oposto um do outro, e eu acho que o desenvolvimento deles é tão interessante e subestimado, porque em animes shounen, os personagens principais normalmente se desenvolvem de um jeito que faz com que eles tendem a ser heróis no sentido tradicional e desenvolvem uma moralidade mais positiva. Mas quando o Gon aprende sobre a realidade do mundo, ele faz exatamente o oposto disso, e o Killua, que passou por tantas crueldades, descobre que a vida é mais do que ser um assassino. O forte contraste entre essas personalidades é só mais um exemplo da dualidade nessa série, e como nunca mais vai existir outro mangá como Hunter x Hunter. Apesar dessa relação ser a base de Hunter x Hunter e ser melhor que 99% das dinâmicas em todos os animes, eu acho que o relacionamento entre Komugi e Meruem é a melhor dinâmica dessa série. Sendo o rei das formigas Quimera, além de ser o mais forte, o Meruem era considerado o antagonista do arco de Chimera Ant. Inicialmente, o comportamento indiferente e arrogante dele tornava ele um vilão genérico. Desde que ele é introduzido, ele sempre gostou de desafios intelectuais, mas ninguém conseguia desafiar ele de um jeito satisfatório. Isso é, até ele conhecer a Komugi, uma menina cega. Ela era uma pessoa muito desajeitada e infantil que só tinha um talento, jogar Gunji. Ela é exatamente o oposto do Meruem, altruísta, deselegante e vulnerável. Apesar dele ser um monstro frio e super inteligente, ela sempre superava ele em Gunji. Com isso, a Komugi ajudou o Meruem a se desenvolver. Ele aprendeu como é fracassar e aprendeu sobre a tristeza e o amor. A própria personalidade do Meruem tem um certo nível de dualidade, já que ele foi se transformando de um ditador brutal em uma pessoa confusa e perdida. E eu acho que a deficiência visual da Komugi nesse arco é um simbolismo muito bem feito. Tanto o Meruem quanto ela são cegos, ela fisicamente e ele mentalmente, porque o Meruem não via o mal que ele estava fazendo para outras pessoas e ele não via como tinha coisas mais importantes na vida do que matar e vencer. E a Komugi também tinha um lado meio duro. Ela realmente só vivia por Gunji. Ela sabia que esse jogo era o significado da vida dela e por isso que ela se dedicava tanto a ele. Por isso também que ela apostava a vida em toda a partida que ela jogava contra o Meruem. Por causa disso, esses dois começaram a se aproximar. Perto do fim do arco, quando a Komugi estava machucada por causa do ataque do Nétero, o Meruem cedeu aos seus oponentes para que a Komugi pudesse ser curada pelo Pitou. O desenvolvimento dele foi talvez um dos mais realistas, já que Togashi frequentemente mostrava como ele duvidava das próprias decisões e pensamentos. E já que você tá vendo esse vídeo, infelizmente você sabe que os dois tiveram um final muito triste, com o Meruem deitado no colo da Komugi enquanto ele perguntava se ela estava viva várias vezes. O Togashi mostra pro leitor com isso como ele ficou cego de novo, mas dessa vez fisicamente. O desenvolvimento desses dois é como se dois opostos se juntassem lentamente até terem as mesmas características. Eu sei que eu falei muito sobre Chimera Ant, mas eu quero deixar claro que todo o arco em Hunter x Hunter é incrível e apresenta temas e personagens do mesmo nível que eu descrevi. Eu só achei mais fácil falar sobre esse arco principalmente porque é o que eu mais gosto. Esse anime tem um mundo insanamente profundo, com um sistema de poder bem pensado, personagens incríveis e diversos e um senso real de escala que muitos animes do mesmo gênero não conseguem reproduzir. Por isso é um fato que nunca vai existir um anime tão bem construído quanto Hunter x Hunter. Se você tá vendo isso significa que você assistiu o vídeo por completo, muito obrigado mesmo por assistir. Eu sei que eu tô falando isso em todo o vídeo, mas é que assistir o vídeo inteiro é o jeito mais fácil de me apoiar, realmente, vocês não estão ligados o quanto ajuda. Mas se vocês quiserem me apoiar mais um pouquinho, dá um like, se inscreve, comenta, pode comentar qualquer coisa de sugestões a críticas. Muito obrigado mesmo de novo por assistir o vídeo por completo, eu espero que vocês tenham gostado.